nada. Poxa, fazer companhia lá hoje. Dependendo do fornecedor de quem você quer vender, eles não vendem se tiver lojas próximas. Também. Tem que ter tantos cristãos para poder vender. Creuzani, faltou. Edileuza tá aí. Flaviane, não. Gediane, calma aí. Gediane chegou ainda não. Não. Gilmara tá aí. Larissa está. Maria Cristiana, Maria de Fátima, Marisa. Zé de Gato. Tamira está aí. Maísa está aí. Joana, não. Vitória, eu tô aqui. Quem falou? Tadinha, Eu, gente. Gediane. Não. Eu ainda falando que a mulher faltou. Cristiane, quem é Cristiane? Depende, Paulo. Iris. Ela. Nossa, Ela é é vermelho. calma. Não, mulher, que vermelho que é, ó. É vermelha para quem eu acho que saiu. Ivanete. Cadê Ivanete? É mesmo, primeira vez. O papão. Tá. É. A senhora do papão. Tá. Bora, vamos matar esse livro hoje? Mata, toma. Vamos matar esse livro já para a gente finalizar. Quando que vai ser a prova? Quando que vai ser o primeiro lá? O livro lá? Vai ser quando as coisas? Da segunda, né? 25 é Libra e dia 9 é 5 libras, 9 prova. Isso, né? Prova. eles vão matar você. Ai, nossa. Bora! Eu parei. E minha casa já acabou ali. Nossa, não parou. Atividade. Vamos corrigir atividade? Vânia fez Vitória. Valendo 3 pontos. não. Não foi? 2 ou 3, eu falei. 3 pontos. Ó, Não pode nem falar nada pro meu déficit quadrado. Oxe, Vamos corrigir? precisa de ponto, hein? Vamos corrigir, que aí eu vou anotando aqui quem foi que fez, quem fez. Empresta um lápis fazendo controle. tem caneta. Lápis. Aí eu jogo pro sistema. Só as 10. Eu não cheguei a eu ia terminar hoje, mas não deu. Eu cheguei atrás mais cedo e você viu na número 3. Gilmaria, você fez? Aham. 0. Ó, faz isso não, hein? Calma, não fala isso não. Evelyn fez. Amanda. Não lembro se você fez. Você é maravilhosa. Eu tô só anotando aqui pra gente estar fazendo uma revisão geral sobre isso, tá? Ellen fez. Edna, maravilhosa. Maísa, você Também fez? eu tinha feito também atrás do que sobre ele, que passarinho. Maísa, você fez? É o número 3. Ó, 1,5. Você fez? eu olhei não. Como é que é seu nome? Não sei. Cara! Eu fiz até o 4 só. 0. Larissa. Nossa, 1,5. engraçado, porque eu ganho 0 e... Mas eu e-mail. Quê? Ai, gente. Maísa. Gente, a Maísa ganhou um e-mail. Mentira, coloquei 1,5 aqui. Flaviane fez. Agora a gente vai corrigir todo mundo junto. Edileuza, você fez a atividade da semana passada? Tá sem áudio. Bota o áudio. Áudio. Eita, ela não tá ouvindo. Não tá saindo som. Não tá saindo seu som. Oi. Tá saindo agora? Agora tá. Você conseguiu fazer a atividade da aula passada? Não, a semana passada eu não consegui nem entrar no grupo, porque eu estava resolvendo um negócio aqui com minha filha, que teve, não tem? E aí, um processo muito difícil que eu acabei nem entrando no grupo.
Tá, depois me manda mensagem. Tá. Tamires fez. Tamires não tem nada para fazer, só fica em casa agora. Ah, que calúnia. Nildete fez, Gediane também tinha feito. Imagina as dores que você não vai estar sentindo. Nossa. Eu não tive filho, mas eu já imagino. Cristiana Não. fez também. Cristiana, quando você for sair, você só sai, tá? Precisa falar que você vai cuidar do bem aí, não, tá? É certo. E a minha nota? 0. Bora lá. 3, Cristiane. Chegou Cristiana. Ai, já vem do Vanessa também fez. É muita saudade, Vanessa também fez. Primeira pergunta. Qual é? Já estou assim adiantada aqui, Como devemos inserir uma criança com deficiência visual na sala? Vai, gente, responde. Eu tô gorda. Como que a gente deve inserir essa criança dentro de uma sala de aula, gente? Onde que a gente deve pôr essa criança? Quando chega na sala, onde que a gente deve pôr essa criança? Ela tem que sentar onde? Na frente. Mas o quê? Inserir a criança. Uma criança com deficiência visual na sala. Fala, mãe. Fala, Marisa. Sentaram na cadeira. Mentira. Vai, gente. Estou querendo ouvir vocês. Edna. Estou participando. Vitória. A minha resposta, Tem gente do online querendo falar. Fala. a minha resposta ficou errada, então? Porque Lê para mim sua resposta de novo. eu coloquei que a Gente, por favor, vamos fazer a aula aqui. Nildete, lê para mim, por favor, sua número 1. que a sala seja mantida de forma que a criança se habitue a ela, não mudando objetos de lugar. Você tinha falado algo sobre mochilas, onde a criança deixa lá quietinho, né, não mover carteiras do lugar, porque senão a criança tropeça. Isso aí. Então, a número 1 foi criança deficiente visual? Isso aí. O deficiente visual, ele sempre tem que sentar na frente. A gente não pode ficar trocando as coisas de lugar. Se ele colocou algo na parte esquerda, tem que continuar na parte esquerda, né? É isso que a Nildete falou aqui, que a sala que tem que mudar por causa do deficiente, não o deficiente mudar por causa dela, tá? Número 2. Quais são os 3 tipos de deficiências visuais que nós temos? Explique cada. Quero o pessoal da sala falando. Baixa visão é um nível leve, o moderado ou profundo, próximo a cegueira e existe a capacidade de distinguir luz e sombra. Outra. Tem 3. Cegueira. Visão baixa, Baixa visão, cegueira e próxima cegueira. próximo a cegueira. Distingue para mim o que é cegueira. Cegueira. É quando não tem capacidade de Não enxerga. a luz e nem sombra. Ela não consegue ver nada. Ver vulto, É normal, não tem uma explicação, mas qual é o próximo a cegueira? Define para mim. Quando ela ainda consegue visualizar luz e sombras, Também, mas tem mais coisa. É quando Como é que a gente consegue faz? Oi? ver vultos, consegue ver vultos, e se tocar, consegue identificar. Ok. Mas eu coloquei moderada, profunda e severa, tá errado? Tá. Próximo baixa visão, próximo a cegueira e cegueira. Aham. Aí dá uma corrigida aqui, que eu tô com o céu aberto aqui. próxima cegueira seria o quê? quando não existe percepção de luz. Existe a percepção de luz. A cegueira? Não, próxima cegueira ela falou, não? É próxima cegueira que você falou, não, mãe? Ou cegueira. Próxima cegueira. Ele consegue distinguir o que é escuro, o que é claro, ele vê vultos, isso aí.
Só que ele não consegue ver nitidamente um objeto, um ônibus, um letreiro de ônibus, entendeu? E o baixa visão? É nível leve. Baixa visão. Vocês estão falando de autismo? E o baixa visão? Identifica luz, vulto. Ele consegue ler, só que com aumento de alguma coisa com aumento, por exemplo, lupa, telescópio, óculos também, o óculos é bem forte. Está na página 75, para quem quiser procurar. Então, a minha resposta ficou meio certa, né, Vitória? Oi, meu bem. A minha resposta ficou meio certa, porque eu coloquei o que é certo e o nome errado. É isso que eu ia falar, ficou. Eu estou com o seu aqui aberto para ver, tá certinho. Só Baixa visão, próxima cegueira e cegueira, no caso. Isso. É a baixa visão. Eu coloquei o nome errado. Tá, obrigada. Nada. A próxima cegueira ele consegue identificar. Baixa visão. Ele vê vultos, ele distingue a claridade, a escuridão. Ele sabe que tem objetos ali. Ele consegue ler, mas com aumento de lente. Por exemplo, lupas, né? Telescópios, essas coisas. Ele tem uma vida mais normal, não precisa necessariamente de ter. Vem cá. Sacou? 3. Posso? 3. Sobre a deficiência auditiva. Qual é o profissional que está apto para acompanhá-lo? Fonoaudiólogo? Fonoaudiólogo. E dentro da escola? E o oftalmologista, não? É o outro. Dentro da escola. Presta atenção. Fono. Otorrinolaringologista seria. Oftalmologista. É o único bom. Fono esse aqui. Aí, qual é o profissional que deve acompanhar esse aluno que tem deficiência auditiva na escola? Eu coloquei um profissional com conhecimento de Libras. É o quê, Nildete? Um profissional com conhecimento em Libras ou não? Na escola. Libras. O otorrino sai ou fica? Ele não é cego, ele é surdo? Na escola, profissional e Libras? Não, um profissional vai até a unidade para dar aula de Libras, para educar essa criança a aprender a saber Libras. Então, eu coloco aqui, profissional e Libras. Isso, profissional de Libras, professor de Libras. Quais são os tipos de deficiências físicas que podemos encontrar na escola? Não legal essa, quebrei a perna de todo mundo. Paraplégico, deficiente. Sim, eu gosto da intelectual. Paralisia cerebral, ausência de membros. Quais? Você é cadeirante. Perna, braço. Isso aí, gente. Beleza. E essas crianças, elas podem estar usando quais tipos de acessibilidade dentro da escola para locomovê-los? Mais o quê? Rampa. Cadeira de rodas, a muleta, né? Chegueta lá, querida. Não é muito difícil ver uma criança. Muito difícil. Mas a cadeira de rodas, né? Andador tem? Andador tem, mas é mais em hospital. Mas relate em 10 linhas. Adorei falar isso. O que é o autismo, de onde vem, causas, fatores, etc. Resumos breves. Interação social. Relate em 10 linhas o que é o autismo, de onde vem, causas, fatores, etc.
E essas contas Da onde que vem, gente, o autismo? Genética. Pai, da mãe. de alimentação, bebida, Isso que eu ia falar. A genética, você tem que lembrar sempre o seguinte: a genética ele é o primeiro fator. Mas tem mais coisas. Quais são as coisas? Alimentação, bebida. Uso de drogas, em geral, fatores ambientais. Isso aí, fatores ambientais é uma coisa que. também existe também? Qual acompanhamento médico? Tipo assim, que a mãe faz tudo de tudo e não vai médico, essas coisas. Não entendi. Como assim? Ele faz, né? Se a mãe não fazer o pré-natal, tem risco também. Tem. A medicação que toma, né? Porque, por exemplo, pode gerar diabetes gestacional, hipertensão gestacional. Aí pode pré-natal. Tem que ter tudo bem cronometradinho. Beleza. A gente parou na página. Deixa eu voltar aqui. Finalmente, eu não vou ver vocês. Nossa, que amor! Não, 85. Bom, deficiência intelectual. Aí, meu Você amor. pulou lá pra frente. Você pulou lá Você pra tá no frente. livro certo? Tá olhando. Mas você não teve um negócio que você pulou lá pra frente? Já fui pra frente, já fui pra trás, já voltei, já vou falando direito. Vai, Deus! Bora. Para vocês, o que é a deficiência intelectual, gente? Página 85. O que é intelectual, galera? Não. É a má formação cerebral. Geralmente a criança nasce com a má formação no cérebro ali, alguma coisa. Aí ela não consegue aprender, não consegue. Ai, gente, eu não consigo falar o que é. Mas é por aí, eu acho. Não? Tá certo, meu Dete. O que acontece? As meninas aqui da sala falaram o seguinte, que o síndrome de Down tipo assim, pode ser ou autismo. O que acontece? Ele não é uma deficiência intelectual. Geralmente, eles vêm um combo. O que é o combo? Deficiência intelectual mais o autismo. Em breve. Depois devolve, tá? Por exemplo, o autista, é muito comum nós vermos no CID dele, tipo, CID tal com mais tal. Por quê? Ele tem autismo mais uma deficiência intelectual. Quem tem essa questão de combo, eu falo combo, né? Que é 2 a mais. Quem tem essa questão de combo de deficiência intelectual é o síndrome de Down. Geralmente, se vocês observarem, a maioria dos síndromes de Down tem deficiência intelectual. A maioria. Entendeu? Então, assim, a deficiência intelectual já diz. Acontece alguma coisa com o cérebro que dá alguma coisa também no corpo. Por exemplo, pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva costumam apresentar dificuldades em resolver problemas, compreender ideias abstratas, como metafóricas, a noção de tempo e de valores monetários. Estabelecer relações sociais, compreender e obedecer as regras e realizar atividades cotidianas, como, por exemplo, ações de autocuidado. Se a gente observar, pegar vídeos, tipo assim, na internet, no próprio YouTube mesmo, da gente colocar assim, crianças com deficiência intelectual, vocês vão ver que às vezes é uma criança super normal, igual a nossa, sim. Só que ele age de maneira diferente. Por isso que quando a gente fala assim, hoje a gente não fala deficiente intelectual. A gente fala DI. DA. O que é DI? Deficiente intelectual. O que é DA? Deficiente auditivo. Ah, deficiência visual. Não existe. Deficiente visual. Entendeu? Então, hoje a gente tem essas siglas. Só que hoje é muito difícil da gente distinguir criança com deficiência intelectual. Por quê? Tem autismo, tem a deficiência intelectual. Entendeu? O síndrome de Down tem a deficiência intelectual. Por exemplo, o que a gente pode falar sobre deficiência intelectual? O atraso motor. O que a gente pode falar sobre a deficiência intelectual? Não é a forma mais correta de ser falada, mas é o retardo mental.
que é uma criança que tem 14 anos, mas ele age como uma criança de 7. Deixa eu pensar. Não? Então, vocês estão entendendo? O retardo mental, ele é perda de memória recente. É uma deficiência intelectual também. Por isso que tem um combo. O síndrome de Down, ele é uma síndrome que mais tem, porque quantas crianças eu já vi com deficiência intelectual nele? Perda de memória recente. Gente, perda de memória recente é bizarro. Nossa, e não tem cura. Você não tem nem como dar um remédio, nem fazer um tratamento, não tem como fazer nada com a criança, nada. E aí, como é que você faz? Você faz, cara. É você ensinar a letra A e a criança, ela não conseguir entender depois o que é a letra A, ou não conseguir explicar aquilo. Vitória, Fala, meu bem. boa noite. Vitória, então não é assim, necessariamente uma criança com autismo, nem sempre, então, ela tem uma deficiência intelectual, é isso? Isso, não necessariamente. Não é que ele tem autismo, ele nasce já com isso, entendeu? Sim, é por isso, então, que tem crianças autistas que são tão inteligentes, que aprendem as coisas? Isso aí. Geralmente, a criança que ela tem a deficiência intelectual, ela sempre tem atrasos, ela sempre tem alguma deficiência em algo na vida. Por exemplo, é uma criança que, vamos lá, gente, o ato de nós tomarmos um café. Pega a xícara, leva a boca e põe. Tem criança que não consegue pegar, então é deficiência intelectual também. Às vezes, não é o motor. Porque se a criança ela faz isso daqui, está fazendo qualquer gesto, mostrando que ele consegue pegar e está super bem, não é algo motor, é algo intelectual no cérebro. Então, por isso que tem essas questões de autismo. No autismo, é mais comum a gente ter o nível suporte 2 ter deficiência intelectual. Nível suporte 2. Nível suporte 1 é muito difícil, gente. Nível suporte 1 é aquele pessoal inteligente, como eles falam. Sabe? Então, a deficiência intelectual dá para a gente ver dessa forma. A capacidade de argumentação desses alunos também podem ser afetada e precisa ser devidamente estimulada para facilitar o processo de inclusão e fazer com que a criança adquira independência em suas relações com o mundo. Por isso que é necessário não fazer a criança de coitadinha. Tirar esse trem de mãe, toda mulher tem, deixar, não, meu filho deixa que eu faço. Não, ele tem que ser independente. Por isso que é tão importante nós deixarmos ele ser independente, para que com 3 anos a gente vê os atrasos motores, a gente vê que tem alguma deficiência. A gente já sabe que tem um autismo da vida. Tá? Por isso que a gente tem que... tem muitas escolas hoje em dia, moro do lado de uma, a idade de aprender, sei lá, criativa, Montessori, toda criança é um protagonista. A criança faz isso, ele tem que fazer isso. Tudo tem um X na questão. Se eu fizer aqui, não podia pisar aqui, então eu machuquei. Se eu vier para cá, eu não fazer nada. Então a criança ela é protagonista da vida dele. Por isso que os estudos falam. A gente tem que deixar as crianças elas têm que ser independentes. Porque se vier alguma deficiência, alguma coisa, a gente já fala para ver. Nossa, eu odeio mãe que fala assim. Ai, gente, eu já vi tanto. Ai, ele tem autismo. Ele não pode fazer. Ele é capaz. Se você ensinar, claro, dependendo da capacidade da criança, da alimentação da criança, não é nem capacidade da alimentação da criança, ela consegue fazer. Ela não vai fazer isso aqui, de uma vez. Mas se você ensinar que tem que pegar o celular para ver vídeo, ela vai fazer. As causas são variadas e complexas, sendo a genética a mais comum, assim como as complicações perinatais, a malformação fetal ou problemas durante a gravidez, a desnutrição severa e o envenenamento por metais pesados durante a infância também podem acarretar problemas graves para o desenvolvimento intelectual. Por exemplo, adoro dar exemplos. Eu conheço uma professora só isso é argumento que você fala.
É intelectual. O menino, quando você vai falar com ele, ele fica assim, ó. Ah, ah. Como você fala pra mãe? Você não fala. E aí a gente conversando, a mãe sempre falava, ai, Vitória, mas a escola não é boa, a escola não é boa. Eu, fulano, por que a escola não é boa, fulano? Não, porque meu filho ele não está falando até hoje. Eu falei, quantos anos seu filho? 8. Poxa, gente, 8 anos aqui em São Paulo. Sério, não dá para achar que não tem algo. É normal. E a gente conversando, até que teve uma hora que ela falou assim, Vitória, o diretor me colocou na sala, olhou para mim e falou assim, você não vê que seu filho tem problema? Você não vê? Só que, gente, lembrando, deficiência não é problema. Problema é algo que a gente resolve, a gente tem um problema, resolvemos e acabou. A deficiência intelectual tem como a gente resolver ela? Não. Até a morte. Essa palavra problema é uma palavra muito forte. Entende, né? Como que você vai chegar lá e falar assim, não, isso não tem problema. Não, nem deve. A mãe ficou mais que revoltada. Aí, de tanto, né? Insistir. Levou ele pro neuro. Aí o neuro deu o laudo de autismo. Aí deu um medicamento. Gente, professor da escola, você tá entendendo? Eu ficava assim. Aí eu falava assim, fulana, esse menino não tem mais coisa, não? Não, o médico falou que não tem, não. Eu falei, sei que tem. Tem gente, uma criança de 8 anos casada. Ele ficava, gente, ele ficava bem assim. O moço até passando de casa. Ele pegava assim o celular, ele ficava. Aí eu falava assim, fulano, o que é isso? Ah, joga o carrinho ele. Ah, tem mais alguma coisa? Não. Mas isso não é só autismo. Aí, eu não lembro qual é o CID, eu não lembro, não, tem um tempo já, isso, mas foi esse ano. Aí ela falou, ai, Vitória, o fulaninho, Joãozinho, ele tem CID tal. Aí eu falei, retardo mental. Ela, não, mas eu falei, aceita, retardo mental. Ele tem 9 anos, mas a cabeça dele é de um aninho. Aí o bichinho aqui na escola ficava. Correndo, ele entrava num sábado, 8 horas eu querendo dormir, criança entra na minha sala. Aí eu falei, deixa, né? Vai fazer o quê? Querendo dormir, 8 horas da manhã, tá bom. Gente, o menino me ajudava tudo. O menino senta hoje, tipo assim. Aí você fala, João, ele fala. Ele não fala. Mas, pelo menos, né? Ele tá quieto hoje. Sabe aquela criança que você põe e fica? Mas não precisa ser a medicação. Eu não entendi outra coisa. É medicação. Aí a mãe viu que tem problema. Entrou, não aceita até hoje, mas entrou com benefício do governo, hoje está toda equipazinha. Mas a criança está lá na mesma, não tem forno. Gente, a nossa realidade deve estar do nosso lado. A gente nem vê. Quando eles descobriram que ele não quer na Vitória. porque não quer. Não, porque não quer. Porque recebe a ajuda do governo, ela recebe e ainda tem um pé para amarrar ela. Isso aí da longe tem. Menos eu tenho. É gastar dinheiro do bichinho. Gente, aí vocês estão entendendo a situação? Não, porque é verdade. É muito estranho. Vocês estão entendendo? A criança tem 8, 9 anos. Mas aí o menino ele tem deficiência intelectual. O pai dele vive andando nas ruas usando droga. E tem deficiência intelectual. Também. O pai dele também. É genética. Usa droga. Mas aí vem aquela pessoa louca. Mulher louca. Tem gente que tem recompensa, né? Ela queria ter um filho branco, olhando igual o pai. Ela nem pensou 2 vezes que ele precisa mais. Pensou no futuro. E o filho que igual o pai? Só o olho é diferente. Mas nasceu branco, louro, cabelo branco. Gente, ela mesma falou isso. Era o sonho dela. Isso não fica assim. Ô, gente, por que ninguém tava falando uma pessoa assim? Mas vocês estão entendendo?
É Porque não genética. dá o trigo, se eu não tiver a cobertura para cobrir, ela vai dar batalha. Só que aí, esse rapaz, quando eu descobri, eu já o conhecia. Ele não tinha deficiência. Ou se tinha bem ali. Mas com o uso das drogas, às vezes ele passa pela gente e passa assim, ó. Eu não consigo chegar perto, de tão forte. Ele teve deficiência hoje. E o filho pegou. Pegou não, né? Passou. Os pais devem ter abandonado a família, que ninguém vai. Não, ele que foge de casa. Os pais, eles tentam trazer ele, tem uma condição legal, assim, igual a gente, sim, sabe? Sim. Mas ele foge. Aí caiu, e um rapaz bonito, alto, um galego bonito, se cuidar, muito bonito. Mas aí passou pro filho. E hoje o filho, a mãe não dá assistência nenhuma. Vocês estão entendendo? É genética. Tem que pegar Outra coisa, remédio também, medicação. Mulher, fica, tem mulher que eu conheço gente próxima a mim que falou, cara, eu tentei matar minha filha de todas as formas, eu tomei 8 remédios para botar, ela não morreu. A mulher não tem nada. Mas a outra colega minha tomou a criança deficiente intelectual. Quem que passa na cabeça dessa colega? Não, é assim, a criança, a menina é perfeita. Perfeita, é de Deus. Eu falo com a fulana também, eu falo assim, cara, foi de Deus. A mãe Você do meu tomou filho, 8, ela carrega na sua. Ela fala assim, ela sente um peso nas costas. Cada um com seus. Seja igual a mim, já cachorro. O Instituto Inclusão Brasil estima que 87% das crianças brasileiras com algum tipo de deficiência intelectual têm mais dificuldades na aprendizagem escolar e na aquisição de novas competências, se comparadas a crianças sem deficiência. Mesmo assim, é possível que a grande maioria alcance certa independência ao longo do seu desenvolvimento. Apenas 13% restantes com comprometimentos mais severos, vão depender do atendimento educacional especial por toda a vida. E aí, quais são os tipos de deficiência que nós temos? Ai, gente, ó, tem uns nomes aqui, eu já vou adiantar para vocês. Então, nem pergunte o que é. Aí eu pesquisar. Isso aí, pesquisa. Porque eu não, você não tem honesta. Entre os principais tipos de deficiência, com causas genéticas, estão a síndrome de Down, frágil, Algernon e Prader-Willi. Apesar de serem doenças diferentes, todas apresentam em comum alterações no desenvolvimento das funções cognitivas. Raciocínio, memória, atenção, juízo. Então, o TDAH aqui ele não entra. O TDAH ele não entra. O que é TDAH mesmo? Não responde? Eu não sei se sabe. Transtorno dissociativo. Quê? Calma aí. TDAH. Nossa, eu até esqueci. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu não gosto dela responder, ela sabe. Ela pega rápido as coisas. Esse nome doido aqui é doenças neurogenéticas que afetam o cromossomo 15. Que é 15. É da mãe. É o cromossomo materno. Os principais sintomas são da cefalia, movimento controlado, diminuição na falha e retardo mental severo. Vocês não me estranham aqui. A gente não pode contar para o homem, né? Se o homem for machista, vai falar que é da mulher. Bora lá. E aí, que a Larissa leu, que eu não entendi nada. Lê de novo. Não, mas aquela síndrome padre, alguma coisa, é causada por alteração no cromossomo 15 paterno. Esse algema aí é o cromossomo 15 materno. Um é causada pelo paterno e o outro pelo materno. O Alzheimer, ele é uma deficiência causada que vem da mãe e o Prader vem do pai. Basicamente isso, a deficiência, entendeu? Mas não necessariamente tem que ter a deficiência, tá? É tipo autismo. Aqui embaixo Então, por exemplo, se o autismo ele tem
o pai não tem, o filho vier, não necessariamente vai ser da genética de pai para filho. Grau, Essa tá? síndrome Alzheimer é conhecida como a síndrome da Vamos ver mais aqui. Nem chegou lá ainda. Tá vendo? Teve na minha aula já. A síndrome de Down é um tipo mais comum de deficiência intelectual causada pelo excesso do cromossomo no material genético da pessoa, resultando na trisomia do cromossomo 21. Esse cromossomo a mais é oriundo de uma alteração da divisão de material genético no momento da formação do gameta feminino ou masculino. Lembrando, não posso ficar falando muito porque é a próxima matéria. Não dá para saber se de onde vem, tá? Pelo pai ou da mãe, a síndrome de Down. Não tem como. Não tem exame, né? Também não. Não. Tem, exame tem. Tem um ultrassom bem. É um ultrassom que faz um ultrassom. Que aí, isso, que vê. É a nuca e o narizinho. Ela faz uns 3 dias. É um ultrassom muito específico. É no caso. É bem assim. Ficou com medo? Ah, quanto que é? Morfológico. Isso que você não lembrar. Então, aí dá para ver pelo narizinho da criança e dá para ver pela nuca. Tem uma metragem, né? Vou falar dessa forma. Tem 10 centímetros. A criança tem tantos centímetros, provavelmente tem. Então, tem isso também. Eu já estudei sobre isso. A síndrome X frágil é causada por um problema genético no cromossomo X que provoca alterações comportamentais e de aprendizagem. Pode acontecer entre homens e mulheres, porém, os homens, a manifestação da doença é mais grave. A síndrome de Alzheimer, também conhecida como síndrome da boneca feliz, é causada por uma anomalia em um gene transmitido pela mãe. A maioria dos casos da síndrome de Alzheimer ocorre quando uma parte do cromossomo 15 materno é apagada. Síndrome de... Apareceu, chegou. Acho que escrevi tudo errado. Quero ver a foto. Feio. É muito difícil a gente ver. Deixa eu colocar aqui para as gurias verem. Muito difícil de nós vermos. Você já viram alguém assim? Eu nunca vi. Já faz esse canal. Eu já fiz. Assim eu já vi? Assim eu já vi. Mostrei. A síndrome de Prader-Willi é causada por uma alteração do cromossomo 15 paterno no momento da concepção. O distúrbio caracteriza-se por hipotonia, músculos moles, ao nascimento, retardo mental, ingestão excessiva de alimentos, hiperfagia, baixa produção de hormônios sexuais, estatura baixa e atraso no desenvolvimento psicomotor. As causas não genéticas da deficiência intelectual podem incluir complicações durante a gravidez, rubéola, uso de drogas, abuso de álcool, desnutrição materna. Gente, vocês estão vendo que geralmente é tudo a mesma coisa que vai causando as síndromes, estranho? Sempre a droga. A droga, então, nem se fala. Ai, droga, não sei nem como é que existiu isso. Problemas ao nascimento, prematuridade, falta de oxigênio e traumatismos, e ainda doenças e condições que afetam a saúde, como sarampo, meningite, desnutrição, exposição ao chumbo e mercúrio, entre outros. A deficiência intelectual é definida pela baixa capacidade de compreender, aprender e aplicar informações e tarefas novas ou complexas.
Caracteriza-se pela falta de concentração, dificuldade de interagir e se comunicar e baixa capacidade de compreensão linguística. Não compreendem a escrita ou precisam de um sistema de aprendizado especial. O tratamento consiste em reforçar e facilitar o desenvolvimento das capacidades do indivíduo, fornecendo o apoio que ele precisa para superar as suas dificuldades. É a mesma coisa que vai acontecer com as crianças autistas. Eles têm que estar em sala de aula normalmente. No dia que tem a aula do AE, ele vai sair de sala, vai para aquela salinha e vai fazer o aprendizado normal. Por que eu estou falando isso do AE? Do autismo. Porque eu sei que vocês pegaram muito essa questão do autismo. Todo mundo é autismo. Então, vocês têm que lembrar da deficiência intelectual que a gente vai ver muito também na escola. Às vezes não é só o autismo, tá? Então, a mesma coisa que serve para o autismo, vai ser para ele também. Vai fazer a atividade que ele consegue fazer. Vai tentar fazer aquela atividade que ele não consegue para forçar ele a fazer também, tá? E aí, como que nós devemos lidar com os alunos com deficiência intelectual nas escolas? Segundo a psicopedagoga especialista em inclusão, Daniela Alonso, as limitações impostas pela deficiência dependem muito do desenvolvimento do indivíduo, das relações sociais e de seus aprendizados, variando bastante de uma criança para outra. Em geral, a deficiência intelectual traz mais dificuldades para que a criança interprete conteúdos abstratos. Isso exige estratégias diferenciadas por parte do professor, que diversifica os modos de exposição nas aulas, relacionando os conteúdos circulares à situação do cotidiano, e mostra exemplos concretos para ilustrar ideias mais complexas. Para a especialista, o professor é capaz de identificar rapidamente o que o aluno não é capaz de fazer. O melhor caminho para se trabalhar, no entanto, é identificar as competências e habilidades que a criança tem. Propor atividades paralelas com conteúdos mais simples ou diferentes. Não caracterizar uma situação de inclusão. É preciso redimensionar o conteúdo com relação às formas de exposição. Flexibilizar o tempo para a realização das atividades e usar estratégias diversificadas, como a ajuda dos colegas de sala, o que também contribui para a integração e para a socialização do aluno. Em sala, também é importante que a mediação do aluno, no que se diz respeito à organização da rotina. Falar para o aluno com deficiência intelectual previamente o que será necessário para realizar determinada tarefa e as quais etapas devem ser seguidas é fundamental. Aí, quando a gente vira aqui no síndrome de Down, é um tema que eu tenho muito carinho. Eu gosto muito do síndrome de Down. Gosto bastante. Eles são bem dóceis, eles são muito carinhosos, muitos têm deficiência intelectual, então é muito raro, não é muito raro, mas é difícil nós acharmos uma criança com Down que tenha... É só ter Down. É só uma deficiência no rosto, só uma coisa no rosto. São muito recentes, tá? São muito sem vergonha também, são ratinhos. Saiu correndo no horário de trabalho, atravessou ali, sem ser Então, o síndrome de Down, ele é uma... Assim, né? Quando eu descobri na minha época de estágio, quando eu ia em mercados, esses lugares assim, era o que eu mais via, era síndrome de Down. Ele tem hoje 50 anos. Faz uns 10 anos atrás, ele foi na loja. A minha passou na frente dele assim, e ela tá muito boa. Ele falou assim, eles não ligam. E, gente, eu não sei por que eles são assim, não, tá? Todo mundo se dá carinho, fala que é namorado. A gente viu que tinha, tá? Ô, Tamires! A mãe dele cuida dele. Aí, Oi. agora é a aula de você falar do síndrome de Down. É isso mesmo, é sem vergonha. Porque Gabriel é sem vergonha. Vai para coordenação. Tem nem tamanho, vai para coordenação.
Todo mundo na escola ama ele. 4 anos. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Minha mãe tá falando, todo mundo na escola conhece ele, ama ele. Aí só tem uma menina na sala dele que ele não se dá bem, o resto... Ah, sempre tem essas meninas chatas. São muito carinhosos. Bora lá, então. Gente, final de livro é só isso. Deixa eu ver aqui. Tem deficiência intelectual. Calma aí. Tem a síndrome de Asperger. Depois tem neurodiversidade. É só isso. Final de livro. Muita matéria. Vamos lá. A síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção da criança. As pessoas com síndrome de Down ou trisomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células, em vez de 46, a maior parte da população. Então, não tem nada o que fazer para evitar a síndrome de Down. É tipo uma sorte, tipo um bingo. Quando o DNA não bate, filho. Sabe aquele ditado que, né, eu acho que hoje eu parei até de ouvir. Que as pessoas falam assim, ai, não tem filho com velho que vai nascer com síndrome de Down? Sempre ouvi. Uhum. Sempre teve essa questão. Mas é verdade, Quando não. você tem relação sexual com o velho, geralmente nasce com síndrome de Down. E realmente, o meu aluno, o pai teve ele em 52, eu acho. E é festa, 52 anos? Filha, mas Pelo amor de Deus. Mas para o homem não é, biologicamente, ele não está fértil ainda, não é? A mulher não vai lá para os 35, já está quase velha? Já tá errado. O homem não tem, ué, é biológico. Gente, ela se sentiu muito ofendida. Não, atenção. Presta atenção. Não é isso. É biológico. Os espermas não estão mais aptos para engravidar alguém. Entendeu? É isso. É, minha mãe teve ele por 39, meu pai tava com 40 e alguma coisinha. A mãe da 39, sua mãe teve ele? Aham. 39 ter filho? Não é? Claro que não. Pela ciência não é não, tá velha. Biologicamente. Tá tudo assim. Vitória, Fala, meu amor. eu descobri isso quando o meu primeiro nasceu. Porque quando o Gabriel nasceu, eu estava com 21. E eu estava sentindo muita dor de cabeça e tal, depois que ele nasceu. Enfim, eu fui no clínico, aí ele falou assim, você está se achando novinha, né? Para que teve o seu primeiro filho novinha. Você não está novinha, você já está atrasada para ter filho. Quer dizer assim, basicamente isso que você disse. Eu com 21 achando que eu estava nova, já estava velha. Imagina com 35. Nossa, eu tô uma anciã então, né? Tá mesmo? Imagina eu, que tô quase chegando nos 30 também. Cara, infelizmente é biológico. Vai fazer o quê? Não tem que fazer, calma, você tá muito preocupada. Ah, não. Tá cara de dói você menos. tá querendo outro filho. Deus me livre. Bora lá. Tá fazendo tudo. Você está doida. Só vão ficar lá na porta de... Sabe uma pessoa que sabe onde eu vou. Ô, filha, fato. Bora. As crianças, os jovens e os adultos com síndrome de Down podem ter algumas características semelhantes e estar sujeitos a uma maior incidência de doenças, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas. É importante esclarecer que o comportamento dos pais não causam a síndrome de Down. Não há nada que eles poderiam ter feito de diferente para evitá-lo. Não é culpa de ninguém. Além disso, a síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa associada a algumas questões para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. As pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum que o resto da população do que as diferenças. É importante entender que as crianças com síndrome de Down podem alcançar um bom desenvolvimento
de suas capacidades pessoais e avançará com crescentes níveis de realização e autonomia. O que acontece? O síndrome de Down, ele é totalmente normal. A única coisa que vai mudar é a fisionomia dele. E tem síndrome de Down que fala um pouquinho mais devagar. Não sei se vocês já viram, mas tem aquelas crianças, adultos, com síndrome de Down, que falam tipo assim, com a linguinha pra fora. Isso aí. É só isso, são coisas simples. Ele é tão trabalhador, Cara, tem que ser. Achou que 8 anos agora. Tem que ser, cara. Ó, ela é capaz de sentir, amar, compreender e se divertir e trabalhar. Poderá ler e escrever. Deverá ir à escola como qualquer outra criança e levar uma vida autônoma. Em resumo, ela poderá ocupar um lugar próprio e digno da sociedade. Agora eu vou falar sobre as características para a gente poder entender um pouquinho, depois falar sobre as doenças que elas têm mais associados, né? E aí eles têm o rostinho arredondado, todo mundo já sabe, né? Tem crianças até que a gente olha e fala assim, será que tem Down? A gente fica até meio confuso, né? Porque tem um rostinho, tem uns tracinhos levinhos. Pois é. Os olhinhos são mais arredondadinhos, né? O amendoados deles. A boquinha pequena e a linguinha grande. Por isso que a linguinha sempre fica para fora. Às vezes os lábios, se vocês perceberem, os lábios ficam bem ressecadinhos. A língua geralmente fica branquinha. Os mais velhos, tá, gente? Não necessariamente criança. Porque está em contato ali direto com o oxigênio. Então, ele não fica igual a gente salivando, né? Engole a saliva, fala, engole... Então, eles não têm isso. As mãozinhas e os pezinhos são menores. Então, por exemplo, nós temos uma mão grandinha? Não, eles têm uma mão mais gordinha e pequenininha. O pezinho também é aquele pezinho de pão de criança. Um pezinho de pão, assim, ó, pequenininho. 35, eu fiquei desse. Ai, minha prima, depois que ela morreu, no hospital, o médico falou assim, eu acho que a sua filha tinha Down. Eu acho, por causa da língua dela. Só isso? Uhum. Gente, criança quando nasce, você já identifica quando ele tem Down. Mentira, sabe? Já sabe. Se esse trem aí, esse exame morfológico, ele não pegou, a criança saiu da mãe, já identifica, não tem como. Aqueles símbolos aqui de Vitória, os dois têm símbolos. Lá de Vila Velha. É Vila Velha, né? É. Mas a de Vila Velha tem símbolo, um casalzinho, uma menininha já parece que tem. Manda ele aí no grupo. Olha, a Vera tem 7 filhos de 7 são. Ih, gente, tá doido cantando Ele filho fez uma bicicleta, todos eles estavam tirando ele da escola. Gente, hoje não dá pra ter filho, A não. mãe dele faleceu há tempo, uma garota, um novo, quando entrou em cama, 7. A família se mandou. Agora, se você vê a mãe, não tem como tirar muito. Vê no grupo do WhatsApp. Que lindo, família. Camille, o neto do meu padrasto, ele é síndrome de Down, ele tem 8 anos. Véi, que menino levado. Que bichinho levado. Gente, que graça. E ele não parece tanto, eu acho. Parece sim. Mas muita gente fala que nem parece a aparência dele. Porque quem já tá convivendo acha que já só bateu o olho, mas quem... Olha, é muito bonitinho. A mãozinha dele, pequenininha, curtinha. Bora, gente, vocês estão desvirtuando de novo. Vamos olhar a Tamires agora, com o barrigão. Tá linda, né? Deus abençoe. Bora. Falta 14 dias, eu acho. Baixa estatura, pequenininho, geralmente. E o pescocinho sempre é curtinho e mais larguinho que o nosso. São deles também, são bem também, né? A dentição de criança bem agitadinha, aquela arcada dentária. Tipo espelho, é tipo isso. Geralmente os dentinhos nunca são certinhos, igual o nosso, sim, né? Retinhos, não. Geralmente sempre são tortinhos. Nem é confete. Parece que vai ser errado, né? O quê? É da síndrome. como se fosse radiante. E outra, eu nunca vi no aparelho também. Isso é uma coisa que todo mundo me pergunta. Você já viu? Fala.
Ah, não. O problema é dos crianças também. Aí. Eu nunca vi, não. Vai ver daí que eu vou adiantando. Quais são os problemas associados à síndrome de Down? Lembrando, síndrome de Down são pessoas que não morrem tarde. É muito difícil nós termos. Você está sentada aí, pô. Só para Não cabelo, não. O que acontece? A criança, quando ela nasce já com alguns problemas também, tá? E geralmente as crianças, elas já nascem com problemas muito graves. São problemas graves. Então é muito difícil nós vermos pessoas com síndrome de Down se casando. Até os 30, assim, mais ou menos, eles já estão mortos. Igual, eu vi um vídeo na internet há muito tempo, acho que foi ano passado. Sempre lembro desse vídeo. De um senhorzinho, estava a família toda reunida, ele falava bem assim. A família toda reunida, e ele falava bem assim. Olha o lentinho. É bonito. Olhinho pequenininho. O que acontece? O vídeo é basicamente o seguinte. A criança... Bora, gente. Bora. O vídeo é basicamente o seguinte. A bisneta do rapaz chegou e falou assim, pô, vamos brincar de jogo da memória? Só que ele ficava assim, e aí, como que é o jogo da memória? A gente mostra as cartas, depois a gente vira. Só que o jogo da memória dele foi diferente. Foi um jogo que ele virava todas as cartas, ao invés de botar para baixo, ela bagunçava. E aí ele tinha que achar, tipo, a banana. Banana aqui, banana aqui. Aí, na hora, eles filmavam, isso é bisneta, a gente não conseguiu ter filhos. Uma esposa que não tem nada. Aí vamos supor, aí chegou e falou assim, pô, acha pra mim tal coisa, uma banana. Aí ele ia lá, olhava, não achava banana. Aí ela falava assim, tá aqui, ó, tá por aqui. Aí ele ia lá, achava uma banana. Aí ela falou assim, agora acha outra banana. Aí ele, gente, o vídeo tem 10 minutos. Só ele procurando, dava minutos. Uma coisa que estava assim, na cara. Aí ele pegou. Aí chegou a bisneta e falou assim, agora o senhor acha a maçã. Ela pegou a imagem da maçã já para ele ver, para ele fazer. E depois, muito tempo... Gente, eu podia assim, longo. Estava uns 2, 3 minutos ele procurando a maçã. Quando ele achou a maçã, todo mundo começou a rir, ficar feliz, bater palma. E ele ficava tipo assim... É o intelectual. Aí sim a gente fala que é o intelectual, porque afetou ele. Afetou a questão da dicção também, que ele não conseguia falar. Afetou também a questão do motor dele, do pensar dele. Aí a gente fala que é o intelectual. Então, o síndrome de Down na escola, vocês vão ver que é os menores dos problemas. O aluno com síndrome de Down, vocês vão ver que é pegar ele, botar ele do lado, ele vai fazer. Quando eu tive o Luan, o Luan, ele é o síndrome de Down, né? E aí eu falava, Luan, vamos fazer isso. Luan, vamos fazer aquilo. Quando eu vi que ele não fazia, eu falei, não, esse menino tem alguma coisa. Vamos aí. Fui na sala de atendimento educacional especializado, procurei saber. Falei, olha, o Luan... E eu vi a cara da Zé. É vocês, filho. Eu falei, olha, o Luan ele não está aprendendo, o Luan ele não está conseguindo fazer isso, o Luan ele não está fazendo isso. Eu preciso saber o que ele tem, porque ele tem mais alguma coisa. E aí eles falaram, CID, gente, CID, eu não ficava, tá? Eles falaram, não, Vitória, ele tem deficiência intelectual e ele tem retardo mental. E aí? Não, mentira, ele tem perda de memória recente. Retardo mental tem 9 anos, a mente raciocina como criança de 1 ano. Perda de memória recente. Você falou que isso daqui é a cor branca. Vitória, que cor é essa? Branca.
cor é essa? Eu quero branca. Que cor é essa? E vai repetindo. Ok. Depois pergunta de Eu novo. quero que cor é essa? Não sei. São segundos. Eu já peguei 2 casos assim. Nossa, eu chorava na escola. Não lembra. Então, isso está muito associado também ao síndrome de Down. Então, o síndrome de Down, ao mesmo tempo que ele é muito bagunceiro, ele é agressivo também, mas são esporádicos dentro da escola. Foi o que a Tamires falou. Todo mundo gosta dele, do irmão da Tamires. Mas tem uma menina que ele não gosta. E todas as crianças que eu peguei com síndrome de Down são assim. Tem um que ele não gosta. E respeita. Vocês vão ver que o síndrome de Down, ele é relaxado. Ele tá nem aí com as coisas dele. Outra coisa, síndrome de Down tem um intestino solto. Tem um intestino muito solto. Intestino solto, tipo assim, ele tá aqui, ele é o banheiro, ele já se cagar todo. Não é cocô igual a gente caga, não. É cagar. É meleca mesmo. Meleca. Às vezes eu procurava o Luan e falava assim, meu Deus. O Luan falava, ele falava do jeitinho. Só que aí, né, gente? 7 horas da manhã, né? Você querendo dormir. Tem que ir alguém junto, senão faz barulho. Isso aí. Aí o menino falou assim, tia Vitória, cadê o Luan? Eu falei, meu Deus, o Luan. Cadê o Luan? O Luan foi ao banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu nem consegui entrar, porque o cheiro da bosta estava espalhado. Quando eu chamei a auxiliar, ele, né, gente, lembrando, nós temos síndrome de Down e síndrome de Down. Tem síndrome de Down que consegue fazer igual a gente. Passa o papel, vira, passa o papelzinho normal. Tem síndrome de Down que esse movimento aqui não consegue. Então, o que ele fez? Ele levava 2 rolos de papéis higiênicos dentro da bolsa. As dos pais, maravilhosa. Ele pegava, limpava a bunda, só que aí na hora de vir, ele, né, gente, o banheiro de prefeitura não é grande. Ele passava sem querer. Aí quando ele ia tentar dobrar, ele passava nele. Então, tipo assim, Aí tinha que dar banho, né? a gente nem dava. Porque na escola onde a gente trabalhava, não tinha esse suporte. A gente pegava um lenço umedecido. A gente já ligava para a mãe avisando. Porque os pais, gente, os pais eram até aposentados, de tão velhos. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Essa época, o pai dele deveria ter uns 65 por aí. Deus deve estar aí. Morreu agora. Não, eu vejo ele direto, ele já tem uns 70 quase. E é um rapaz, é um senhor que não parece. Ele é cego de um olho, o olho dele é todo branco, ele é todo ativo. Aí nós ligamos para nós e falamos: olha, o fulaninho, ele tá assim, assim, assado, tem como buscá-lo? A moça higienizou ele, arrumou ele e foi embora. Acabou. E aí, ó, eles têm a deficiência intelectual de gravidade variável, hipotonicidade, que é a falta de força muscular e dificuldades motoras. Então, é muito comum, principalmente mochila, quando eles vão pegar, eles não pegam igual a gente faz assim. Eles começam a pegar assim, ó. Ou eles deixam arrastando no chão, porque eles não conseguem ter força. E quando eu perguntava pro Luan, eu falava assim, pô, Luan, pega direito, pô. Ele, tá doendo. Dói. Então, tipo, como é que você vai fazer isso com a criança? Aí eu... E tipo assim, gente, era um caderno de 96 folhas, os lápis tudo jogados, sério mesmo. Aí tinha 2 papéis higiênicos, acabou. E o paninho dele que ele sobe no nariz. E não conseguia. Porque pra gente já tava assim, né? Doía a musculatura dele. Problema de audição, respiração, visão e fala. Lembrando, depende do síndrome de Down. Por exemplo, eu já peguei síndrome de Down e toda vez que ele respirava. Tipo, ele sugava pelo narizinho e saía pela boca. Já peguei síndrome de Down que você fala 10 mil vezes no ouve. Aí você fala, é surdo. É problema da audição mesmo. Eu falo, faz isso e isso. Ai, que dá muito, velho. Ele fala assim, eu não. Mas não, ele não sabe, não. Eu falava desse jeitinho, gente. Ai, coitado, Deus abençoe esse menino. Amava. Distúrbio do sono, obesidade. Vocês sempre veem, né? Que geralmente são gordinhos, né? Criança não tem esse costume de ser gordinho. É normal. Mas ao passar do tempo,
Normal ser obesa. Tá gordinha, É gordinha. mas ele tá na dieta direto. Tem que fazer, porque senão... Direto. Distúrbio da tireoide. Lembrando, tireoide causa distúrbio, tá? Problemas da tireoide. Doenças como leucemia, Alzheimer, doença cardíaca estrutural, cardiopatia congênita e diabetes. Então, o síndrome de Down, ele é um combo, né? De doenças. É triste. É muito Porque triste. tem aqui engorda, também tem aqui emagrece. Essas pessoas com síndrome de Down pega mais aqui em volta. Uhum. Um negocinho abençoado por Deus, né? Então, por isso que, tipo assim, muitos síndrome de Down, eles morrem de infarto. Muito comum, cara, infarto. Tipo, gente, leucemia. Vocês estão entendendo que é uma síndrome que tem muitas doenças? Que é uma síndrome que é raro de viver muito tempo? Quantas síndromes de Down que vocês conhecem na vida, assim, que casaram, tiveram filhos? Não chega, acho que nem assim, Gente, primeiro que vocês sabem no jornal, as pessoas são preconceituosas. Vocês namorariam síndrome de Down? Eu não namoraria. Eu sou bem honesta. Você depende. Eu acho que não, porque eu não tenho paciência. Ela botou o saco de pão na cara e esqueceu. O pai é mexendo no espelho. Ai, Ah, não, vou Você trabalhar. ai, todo mundo tá curioso. Eu tava lendo antes do terminar hoje. Eu olhei, ele tava vendo assim, né? Eu falei, caraca, se na época da escola a gente tivesse ficado, meu Deus do céu, eu teria vergonha de olhar pra ele. Você viu? Ele é muito feio. A porta depois. Eu achava ele bonito. O amor é sério. Vamos ver. Meu marido, se você ver o raquilético. Nossa, Mas agora tá pegando ponto, né? quando me falava, o marido dela falou assim, deve ser um cara Ela falou que tá poderoso. Eu olhei o menino do lado dela. Falei, me aparece meu cara de poderoso. Vitória aqui com cachorro. Que foi bonitão aqui. Eu Eu olhei e fiquei sorrindo. Eu olhei e fiquei sorrindo. Eu dava uma falha, eu emagrei mesmo, tá? Ele é uma grande. Podem apresentar o devidamente. Que como você falava dele, primeiro uma pessoa fortinha. Ela se treinando. Parece o outro. Como eu falo aqui, Cuidado que ela vai lançar em você. Bora. Ela fechou. Cuidado que é a Vitória que dá nota, hein? É o quê? Pra Clarice, cuidado que quem dá nota pra gente é a Vitória, hein? A arma do professor é a cara. Minha mãe fala isso. Mano, mas essa dela foi a pior. Gente, eu não namoraria um homem com síndrome de Down. Não, meu marido, desse tamanho. É muito difícil. Eu tô falando, Mas é genética de homem. Bora. Podem apresentar um tempo de vida menor que o normal. Entretanto, é importante destacar que um acompanhamento médico e realização de terapias necessárias, a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down pode ultrapassar 60 anos. Embora portadores de síndrome de Down apresentem maior probabilidade de desenvolver algumas doenças, eles possuem menor probabilidade de desenvolver. Por exemplo, aterosclerose, pressão alta, infartos e alguns tumores. E aí os tratamentos da síndrome de Down. O que é Deus? Precisa aí, ô... Larissa, já vê que eu não gasto internet. Bora. E aí a síndrome de Down não tem tratamento. No entanto, uma assistência médica adequada, acompanhamento com profissionais de diferentes especialidades, fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas. Além de terapias complementares como ecoterapia e hidroterapia, são essenciais para o desenvolvimento do indivíduo. Lembrando, a Prefeitura da Serra dá tudo isso, tá? Já vai. Não sei, mas jogar uma dá tudo isso. Eu descobri também que aqui em Laranjeiras, onde que é Laranjeiras? Serra, na verdade. Tem hidroterapia em Porto Canoa. Muito legal, cara. Estava dando uma pesquisada na internet sobre esse assunto. E aí, esse acompanhamento deve ser iniciado o mais breve possível, pois assim que
Assim, a criança poderá alcançar o maior desenvolvimento de suas capacidades pessoais e uma maior autonomia. Leia aí para mim, alguém, fazendo favor. Qual? Como lidar com a síndrome de Down na escola? Vamos lá. A colocação de uma criança em um programa educacional varia de acordo com suas habilidades específicas. Em alguns casos, as crianças com síndrome de Down são integradas ao programa de educação regular da escola local. Esses alunos são capazes de aprender, mas geralmente precisam de recursos adicionais fora da escola de aula tradicional. Muitas escolas têm aulas para alunos com peculiaridades, que podem não aprender bem no ambiente padrão. Há tempo, há também escolas voltadas para pessoas com certos defeitos. Iguais. Conclusão. Esforça-se para tornar a sua sala de aula um lugar onde cada aluno, independentemente da idade ou do nível de intelectualidade, se torna parte do grupo e se sinta à vontade para interagir com outros colegas. Incentive-os a conversar e interagir positivamente um com o outro, ensiná-los a se sentirem confortáveis em seus ambientes ajuda a aumentar sua confiança. Vai, deixa eu ler. Claro, eu sou péssima. Autoestima. Devido às diferenças faciais que esses pequenos têm, é importante que eles se sintam atraentes e orgulhosos de sua aparência. Ensiná-los a se sentirem bem consigo mesmos permite que tenham uma atitude melhor e se sintam especiais. Toda garota quer se sentir bonita e todo garoto quer se sentir bonito. Certifique-se eu já li muito. Certifique-se que você e sua família façam comentários positivos sobre habilidades e aparência. Quando alguém chegava assim para mim, alguma criança deficiente, eu chegava e falava assim, nossa, como você tá lindo. Do meu jeito, né? Aí a criança olhava tipo assim, nem tomei banho, né? Eu falava, nossa, tá um gato hoje, hein? Ó, vai conquistar um monte. Eu todo dia, na verdade, era todo dia, era toda quarta e sexta ou segunda e sexta, eu não lembro direito. Eu comprava uma massa de chuva para ele ou um geladinho. Por quê? Ele vinha de uma família muito, muito, muito pobre. E aí, é tipo assim, o pai até falou comigo, tia Vitória, às vezes a gente não tem nem o que comer em casa, a gente compra papel higiênico para ele. Aí imagina, os molequinhos que eram todos traficantezinhos lá do bairro, chupava aquele trem e o menino ficava olhando. Aí, às vezes, os meninos não podiam gastar com ele que não tinha dinheiro. Aí, quando a gente trabalha assim em escola, né? A gente faz aquela... Não, conta. Continha. Aí, no final do mês, você só vê o caindo, né? O dinheiro, né? Aí, ele chegou e falou, tia, eu quero geladinho. Você me queria todo dia. Aí, eu falei, não pode. Por quê? Ele já estava engordando. Eu já sabia que isso era dele. Gente, é muito açúcar, né? Todo dia um chup-chup, uma massa de chup, uns trem assim. Aí eu falei, não, 2 vezes na semana. E aí eu ia lá fazer a continha e dava para ele 2 vezes na semana. Tipo assim, isso é uma coisa que não foi que a escola falou para eu fazer. Eu fiz de coração. E aí todo recreio ele descia, sentava do meu lado, a gente ficava olhando a vida dos outros assim. Igual presidiário, não tem? Por quê? Era uma grade, da grade dava para a rua, a gente ficava sentado assim. E o prazer dele era chupar aquele negócio. Ficar assim. E ele não conseguia pegar, porque machucava muito os dedinhos dele. Então, todo dia ele levava um paninho para ele chupando aquele negócio. Então, tipo assim, isso era algo meu que eu dei para ele. Mas todo dia eu falava, nós tá um gato hoje. Estimular. Aí até que teve um dia que ele falou assim, eu não vou gato, não. Para de mentir pra mim. Mas é aquilo, né, gente? Os pais, eles não tinham condições de comprar um creme. Gente, para vocês entenderem, tipo assim, que na escola pública a gente vê muita coisa. Então, a comida dele era tudo russo, como a gente fala. As mãozinhas dele não é uma mãozinha hidratada, era uma mãozinha mais áspera, né? É que ele não tinha condição de tratar Não doente, tinha, né?
Mas o João tem mesmo uma mãozinha meio áspera, assim, meio grossinha, né? Só que a dele era branca. Meio grossinha. Ele é negro, uma cor mais retinta, e aí o pezinho dele fica muito branco. É normal do preto. Oi? Então, tipo assim, ficava branco, sabe? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comprei um mais baratinho daqueles creminhos de mãozinha e tacava nele. Faz assim, aí faz assim, ó. Aí eu não vou, faz assim ele, não consigo. Aí ele fazia assim. Nossa, eu amo aquele menino. Eu vi ele 3 vezes esse ano. O pai me reconheceu, mas ele não reconheceu, não. Mas, tipo assim, ele tá muito bem. Ele tá vindo aqui na paz, tudo certinho, graças a Deus. Vamos lá, distrações. As crianças com síndrome de Down geralmente sofrem com um curto período de atenção. Elas são facilmente distraídas pelas coisas mais simples, como a luz da parede ou uma mosca na mesa. Para envolver suas capacidades de aprendizado, é importante dividir a lição em partes. Eles devem ser ensinados lentamente e fazer pausas frequentemente para mantê-los focados. Seja aberto à flexibilidade de mudanças. Prática da fala. As crianças geralmente têm dificuldade em falar claramente. É importante praticar a conversa de forma clara e coerente. Certifique-se de estimulá-las a falar claramente, assim como o professor deve falar claramente com elas. Preste atenção à palavra ou às frases que os alunos têm dificuldades em transmitir. Incentive-os a tentar falar de maneira certa, deve ser. O que acontece? É muito difícil nós ensinarmos uma criança com síndrome de Down a falar igual a gente fala. Só que a gente tem que, no mínimo, corrigir eles. Advogar. Sabe, essas palavrinhas que a gente fala, tipo, a gente vai, nós vamos. São coisas bem mínimas que a gente tem que ensinar essas crianças, que a gente sabe que eles... Né, gente? Depende. Muito. Tem deficientes, tem síndrome de Down que não vão conseguir falar claramente igual a gente fala. Então, a gente tem que fazer o mínimo desse esforço de corrigir eles e corrigindo sempre. E aí, trabalho junto com os pais. Lê aqui para mim, por favor. Trabalho em conjunto com os pais. Faça contato com os pais. Muitas escolas direcionadas para ensinar alunos portadores da síndrome. Por exemplo, opera um sistema diário de casa, escola, onde os pais e professores podem anotar informações e relatar o progresso diariamente. Isso é menos frequente nas escolas regulares, mas representa uma maneira valiosa e muito conveniente de compartilhar informações regularmente com aqueles que conhecem melhor as crianças. Próximo. A importância de um bom plano de aula. Consulte atentamente o planejamento das aulas e como concluir a criança com Down na aprendizagem. Todas as crianças com síndrome de Down terão um plano de aula e acompanhamento mais específico. E é responsabilidade do professor conhecer as metas estabelecidas para cada criança e adaptar o ensino para reduzir as barreiras de aprendizagem. Página 204. Mais? A gente vai terminar esse livro todo, dá para terminar até 9 horas, a gente termina. Filha, eu tô brocada hoje. Eu tô só espírita. Brocada com fogo? Brocada. Para mim, se falar isso lá, broca é lá ele. Eu sou a broca. Bora lá. Síndrome de Asperger. Vai acabar ano que vem. Vai acabar o ano que vem? Não vai existir mais síndrome de Asperger. Vai ser chamada como? Autismo. Ah, tá. Então, Que não que precisa acontece? nem estudar, não, hein? Fala isso pra minha Vai chefe. Vai acabar porque vai estudar. Eu tenho que passar isso Olha, porque é importante, claro. porque... Não, mas Tem eu acho algumas meio ridículo acabar. É o quê? Porque eu acho meio ridículo acabar com isso, porque é o que difere o autismo nível suporte 2 do 1
seria isso, eu acho, não? A síndrome de Asperger é um autismo. Não tem desvinculado? Trabalho. Porque não é, né? O que acontece? A síndrome de Asperger, ela falou que é a parte inteligente do autismo. E o autismo é o burro. Eles são inteligentes, e não burros. Gente, olha ali para a imagem, olha quem são eles. Steve Jobs, Isaac Newton, Einstein e o bonitão ali que eu não lembro o nome. Eu esqueci o nome desse aqui do filme. Uma Noite no Céu. Eu só estou lembrando desse aqui. Se não me engano, ele morreu. É o criador do Windows. Tá vivo ainda. O que acontece? Eles são inteligentes. E aí as pessoas diferenciam eles, o autismo, como uma forma burra. Por isso que ano que vem, o Diagnóstico Mundial da Saúde vai excluir o Asperger. Por exemplo, nesse tanto de tempo que eu tenho de trabalho, de vida mesmo, 26 anos, eu só encontrei uma pessoa que fala assim, ele tem Asperger. E eu ficar... Porque a arte é porque é inteligente. O autista é De uma forma burra. doente. As pessoas, elas caracterizam dessa forma, basicamente. Bora lá. Tá, é mais questão por causa da questão do preconceito. Quando eu vejo que é inteligente, eu prefiro chamar de nerd. Melhor. Igual você, eu vejo que é inteligente. Né? Vou chorar, não, que minha vida tá mais revoltada do que tudo. Entendeu o que eu faço mais da minha vida? Olha. Quero não. Tá bom. Já ganhou. É porque eu estou passando para outra sala, eu vou te dar. Já passou comigo. Mentira. Sério, eu nem te dei nada, fala para Não ela. precisa não, só seu carinho. Tia Bolinha. Bora, gente, falsidade. Porque ela dá para uma tia para você. Eu não falo mais você, não falo mal de aluno aqui, não. Eu falo nas costas. Fala na lata mesmo. Eu falo lá em casa, Luiz, eu sei o que aconteceu. Isso, na lata, bicho. Bora. Tadinha, bichinho. Porque eu não quero ver o que passa no filho, não. Eu não falo nada. Eu fico assim, ó. Você não aconteceu nada, não? Aí, Bora. Você bate no seu marido. É que ele tá Você bate no seu marido. Bora, senão eu vou inverter no assunto. Deixa eu apontar assim. Então, a síndrome de Asperger trata de um distúrbio oriundo de uma desordem genética que apresenta características muito parecidas com o autismo. Já começou a citar o autismo. Afeta geralmente crianças do sexo masculino. Seus sintomas podem surgir logo nos anos iniciais de vida da criança. Os portadores da síndrome apresentam dificuldade na socialização. Só nesse trecho, a gente já viu que tem todas as características autistas, né? Dificuldade de socialização, dá para ver no início e tudo mais. Genética. Hoje, sabe-se que a Asperger... Se tiver com a pescoço. Para mim, tá bonito. E também? Nossa, vou Hoje, sabe-se que o Asperger é uma forma mais branda do autismo, que se caracteriza por uma série de sintomas capazes de causar o sofrimento no paciente, principalmente devido ao comprometimento da interação social. Dessa maneira, podemos enquadrar a síndrome de Asperger como sendo um transtorno global do desenvolvimento, TGD, que afeta especialmente as capacidades de se socializar e comunicar do paciente. A consequência é uma dificuldade para interagir socialmente e de se relacionar com os demais. Hoje, os concursos, os processos seletivos, quando eles falam de TGD, eles estão associados à deficiência intelectual e autismo, tá? Por isso que hoje os concursos não falam mais sobre síndrome de Asperger, porque isso já saiu nacionalmente, mas não vai existir mais essa síndrome de Asperger. E aí, por falta de conhecimento a respeito do transtorno, muitos equívocos acontecem, confundindo o problema como depressão, esquizofrenia ou perturbação obsessivo-compulsiva, entre outros. É importante destacar que os portadores dessa síndrome não sofrem nenhum tipo de atraso cognitivo ou de desenvolvimento da fala. Apesar disso, muitas vezes, devido aos estereotipos e padrões de comportamentos cruéis impostos pela sociedade, são consideradas pessoas estranhas.
Há alguns anos, havia pouca informação sobre o autismo e a síndrome de Asperger. Como era, na maioria dos casos, tardio e não havia um delineamento certo sobre o tratamento. Hoje em dia, devido aos avanços ocorridos, essa situação está melhorando e as intervenções podem ser mais eficazes. Tem uma tabelinha verdinha, que eu gosto de passar ela aqui, eu vou mostrar para o pessoal de casa também, só para pesquisar aqui. Essa tabela aqui. Essa tabelinha aqui eu adoro. Eu vou ler para vocês, porque eu acho que o pessoal de casa não vai conseguir nem ver. Deixa eu ver se ela abre maior. Ai, meu Deus do céu. Caraca, eu sou um pouquinho hoje, obrigada. Deixa eu achar outra, porque essa daqui não tá indo. Ai, que saco. Eu gosto dessa. Deixa eu ver se eu acho outra. Vai tirar a última que vocês fizeram comigo, né? Vai pra onde? Ela vai acabar, passar vocês e eu vou ficar aí. Então, Vamos lá. atrasada, né? Eu vou ler para vocês, porque não vai dar para ver, porque eu não sei porque não tá dando para ver. Mas vamos lá. Aqui, onde está o meu mouse, nós temos o autismo. E aqui nós temos a síndrome de Asperger. Não. O autismo. Linguagem comprometida. Quando chega no Asperger, ele fala o seguinte, que não há problemas em se expressar. O autismo. Comunicação e aspecto da sensibilidade humana. Quando você chega no síndrome de Asperger, fala assim, não apresentam dificuldades cognitivas. Vocês estão entendendo? É como se fosse o contrário do autismo. Hoje em dia, as pessoas elas falam, tem síndrome de Asperger, é autista. Porque até eu, como professora, é muito difícil saber a diferenciação. Tipo, eu também não sei direito. Autismo. Hábitos alimentares noturnos. Problemas de linguagem com vocabulário e a gramática, que é a síndrome de Asperger. O autismo. Comportamento repetitivo. Aí chega o Asperger. Problemas de socialização e conduta social. Autismo. Atraso do desenvolvimento da fala. Asperger. Dificuldade moderada no relacionamento interpessoal. Então, vocês estão entendendo que é muito parecido? Então, eu tava estudando sobre isso há um tempo atrás, sobre essa síndrome de Asperger, e aí estava tendo assim, esses médicos, né, renomeados aí, estranhos, que a gente não conhece direito, e eles falam, não tem por que ter essa síndrome de Asperger, sendo que tudo que eles estão falando já tem o autismo. Não tem sentido. Não tem sentido. As meninas aí estão pegando, né, Vânia e Naísa, né? Não tá nem dizendo pra Olha, eles são, no caso, nível suporte 1. Então, presta atenção, gente. É como se fosse o nível suporte 1. Então, tipo assim, não tem necessidade de ter algo. Não é para ter mesmo, então, denominação Asperger, não. É nível suporte 1, é autista. É autista. Só que as pessoas falam que não. Bora. E quando a criança é muito inteligente? Eu acho. Eu tinha uma amiga, a filha da amiga minha, que trabalhava comigo, ela falou assim, ela era pequenininha. Ela assistiu assim, 5, 6 anos, ela sabe ler tudo. Não. Vitória, toda Isso daí é normal da criança. Essa ela começou a ter depois ela tinha um problema, porque ela sabe muito. Ela pode ter altas habilidades. Ela sabe de tudo. Por exemplo, eu tive uma aluna na quinta, que ela falava assim, Vitória, meu filho lê a Bíblia. Que mentira. Ele tem 5 anos. Aí quando ela trouxe ele, ela sentou ali de Cristiane, tá? Ela falou assim, lê, meu filho, tia Vitória é boazinha.
Aí eu com a câmera aqui, ó. Mentira, esse moleque. Ele pegava palavras da Bíblia, ele lia assim, ó. Eu, tipo assim, mano, se eu não prender, eu não consigo nem falar na primeira. E na segunda, na terceira. Aí já é altas habilidades, entendeu? Faz isso aí, né? Altas habilidades? Não. Eu acho que faz uns programas lá que Luciano lembra, É. que sabe, as crianças sabem aquele negócio de numerologia lá, que faz O que acontece? Sabe Fica o na que é cabeça. nos gênios do Luciano Huck? É basicamente, o que pode acontecer com as crianças é o bullying ser mais forte. Entendeu? Por exemplo, você é da mesma idade que eu. Na nossa época, a gente chamava. Vai fazer 20, irmão? Estou falando que ela é pequenininha, inteligente. 28, Bora, foco. Na minha época, o bullying com essas crianças e adolescentes era como? Ó, o CDF. Ó, inteligente. Aí excluía a criança. Entendeu? Só que aí, Sendo que CDF presta atenção. Hoje minha avó está doente. Presta atenção. Então, a síndrome de Asperger, se ela é caracterizada como uma síndrome de pessoas inteligentes, na escola ela vai sofrer isso. E aí você pode ter certeza que seu filho não vai querer isso. É a mesma coisa, gente, só que é o inverso. Da mesma forma que as pessoas chamam ele de macaco, que deixa ele excluído, faz racismo, faz tudo e a criança não quer ir, ele é de uma forma inteligente. vai ficar lá, Aí a criança não quer ir. sabe tudo. Não sabe tudo. A minha filha ela é muito social, mas ela é uma criança super inteligente. Hoje eu fiquei chocada que a menina estava juntando sílabas para ler. É que bom. 3 anos. E aí você tem que focar nela. Aí você compra o caderninho, deixa ela escrever. Então, mas eu comprei um caderno para ela tenta escrever letras, números. Ela Vai escreve ser bom, deixa ela olhar, copiar. Faz isso, Evelyn. E outra, é muito comum também professor, é muito comum o professor falar bem assim, a gente sabe, né, quem tem filho que tem uma mentalidade mais avançada, falar bem assim, Pãezinha, você não pode ficar ensinando mais. Você tem que estar no mesmo nível da curva. Nossa, se você ouvir isso de algum professor, por favor, não faz. Compra lá o tipo para ela. Ela presta muita atenção nas coisas que as pessoas falam. Eu estava ensinando meu sobrinho a juntar palavras. Ela já veio correndo, porque ela juntou a B com A, vá, falando certo, sozinha. Eu não falei. Ela falou sozinha e tentando ler a palavra queijo. Ai, que fofa! É a sílaba complexa. Estava usando a palavra queijo. Da onde que essa menina tirou da construção dela que ela tem que começar a juntar palavras para ela ler? Mas é isso aí, já já, né? Incentiva e força. Tem que forçar, gente. Ela Assim, já tem o... É isso aí. Não é, porque continua, filha. O aprendizado dela é bem... Ela pega o lápis e já tenta escrever os 7. É porque ela tem foco e ela observa muito. Então, ela vê a mãe ensinando, ela já aprende. Isso é bom. Aí dá pra ver que a criança ela já tem tipo assim, ela tem uma facilidade muito grande. Começa a dar inglês pra ela. Inglês. A cabeça da criança é Mas ela já ouviu musiquinhas em inglês, entendeu? E ela é uma educação tão grande. Eu não ensino ela a ser educada positivo. Ah, mas a mãe já mostra a ideia, né? Eu não ensino, não. Mas mostra. Ela é educada. Ela O copia pai você. dela é calado. O pai dela é calado. Dá pra ver no olho dela, um monte desse cara vai ser calma. Ela passou raiva na gravidez por ele. Bora. Você pode ter certeza que ela copia você, tá? Ela, Mas toda ele é filha muito quer fazer ela igual a mãe. É parecido com uma coisa. O olho, é muito parecido com dele, o olhar que ela olha. Eu falei mais? Não. Não vai dar tempo, não. Vamos parar na página 105. Como identificar a síndrome de Asperger. Aí, o que eu vou fazer? DVD pra casa? Caramba, tá doido? Não? Eu vou... Na semana que vem... Ai, gente, deixa eu relembrar aqui o que é semana que vem. Semana que vem... Gente, vamos focar...
Aula de livro. Isso, E dia 25. Vai começar Aula às 7, de hein? Não livro. chega aqui 6h30 não, hein? Ou 5 A horas. partir da semana que vem? Não, só aula de livro, eu acho. Ah, é? Aula de livro, semana que vem, de 7 às 11. Aí, Hã? O quê? Vamos lá, de 7 às 7 da 9. noite às 11? De 7 às 9, tá? Lembrando, por favor, quem chegar cedo vai ficar esperando, não tem problema. Dia 2 vai ser a nossa revisão de prova. Dia 9 é quando eu vou jogar vocês na forca. Ai, quando é que vai passar eu pro outro lado? Nunca. Ô, Que não, dia que vai ser mentira, eu vou dar aula. 2, Passar eu, 9. Dia 9? Não, dia 9. de prova. Dia A 9 é prova é prova. Ah, dia Dia 2 é revisão de prova. Aí a gente vai finalizar o livro, faltam 2 capítulos, e aí a prova vai ser no dia 9. No dia 16, vocês vão fazer o quê? Vocês vão trazer e eu vou fazer nada. Mas você só vai fazer pra nós. É dia 16 é o dia do lanche. Você sabe mais ou menos como sai a prova? Aí você me lembra lá para Professor me pedir, fazer o pedido dos O grupo tá, tipo assim, eu estou num grupo de WhatsApp, né? Eles estão falando entre fevereiro e janeiro. Qual que é? Ela mandou Não, processo coletivo do auxiliar. Vai vir um liquidador agora, né? Já tá dentro. Não, é de 27, não. Sei lá. A escola mandou uma agora, esses dias, mandou um. Eu mandei. Para fazer. É. Ah, Vi, eu mandei, mas que eu vi que estava um trem lá de cuidador. Eu sei que esse curso de cuidador aí, pelo que está falando do edital, tem que ter o curso de cuidador, mas acho que tem um lá que não precisa. Não, todos Se precisam. tiver essa experiência com o cuidador, Experiência, só o curso. eu tenho experiência. Tem com curso cuidador. aí, tem curso. 80. Tem Tem que ter o curso. curso. Eu tenho experiência, que eu sou cuidadora. Aí tem que ser o curso, mas aí tem que ser até outubro de 2024. A finalização do curso. Por quê? Tem cursos que eu consigo fazer agora na internet, sai agora. A menina Com a finalização da de hoje. falou sobre isso aqui. Então, nossa, Aí ela botou bem aqui, faz um rápido, vou te mandar na Não. são 300 horas. Não sei, Aí ela me já tem mandou 3 aqui meses. um curso aqui, ó. Vou te mandar aqui agora. é o EducaWeb. Só pelo certificado de aviso, eu acho. O que acontece? Celular. Pelo que eu li aqui, no edital, isso aí serve para as meninas também, ó. Pelo que eu vi aqui no grupo, quer ver, meninas? Deixa eu ler aqui para vocês verem que eu não tô doida. Tem um trem aqui, ó. Curso de formação. O curso de formação continuada na área da educação, a carga horária é igual ou superior a 100 horas, concluído no período do dia 1/10/2003 até o dia 31/8/2024. Edital. Não entra. Nossa. O que eu falo, porque eu também, se você eu teria feito já o curso, né? Eu falo o seguinte, quando eu consegui o curso de TGD para o Estado, foi a minha sorte, porque eu fiz meses antes, eu terminei em julho. O que eu falo? Faz um curso na internet agora, para tentar ano que vem. Infelizmente, a área da educação é muito desmotivadora. Eu estou muito desmotivada. Eu estou doida querendo mudar de área, mas quero fazer letras portuguesas. Eu trabalho, cheguei em casa estudar. Tipo assim, infelizmente é isso. No concurso não é chamado. Não é chamado, gente. É triste. Não é. Então, assim, é bem complicado. Então, para fazer esse curso agora, Cris, para daqui a pouco não faz. Você não vai adiantar de nada, estaria edital. Mas você pode tentar, que custa. Entendeu? Bom, fiquem com Deus. Até segunda que vem, 7 horas. Quem puder vir online, vir presencial, venha. Tamires está resguardada e Nildeste também, porque mora longe, é outra sagrada. Eu também. Beijos, fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Me lembra.